celebrando o dia de finados. Uma data bonita, importante no nosso calendário cristão católico. Tivemos a oportunidade de, durante o dia, ir ao cemitério, levar as flores depositadas nos túmulos dos nossos entes queridos. Tivemos a oportunidade de acender uma vela na intenção daqueles que nos precedem no céu. Tivemos a oportunidade de rezar por eles. E finalizando o dia de hoje com esta Eucaristia, nós rendemos graças a Deus por esse dia tão especial. Não um dia de luto, de tristeza, de melancolia, mas um dia de saudosa memória, um dia de muita saudade. Para nós custa-nos, aceitar a nossa própria morte e a morte daqueles que amamos. Embora a morte seja algo natural, ela sempre nos assusta. Nunca estamos devidamente preparados, assim eu penso, para aceitar essa realidade que é a morte. E lidamos com o mistério. O que é que nos espera do outro lado da vida? Para nós cristãos é muito importante a marca da ressurreição. Nós não falamos de reencarnação, nem tampouco de revivificação de cadáver. Mas a ressurreição é uma realidade só possível de ser compreendida com o olhar da fé. Falamos de algo sobrenatural, e falar de algo sobrenatural é manter viva dentro de nós a chama da esperança. A gente espera aquilo que a gente não vê. Se eu vejo e consigo apalpar, então é esperança. E falar da ressurreição, com a linguagem muito limitada que a gente tem, a gente tenta buscar analogias, comparações muito simples, que embora não suportem o sentido profundo da ressurreição, mas lançam a luz para uma possível compreensão dessa realidade que nos espera. E a gente gosta de utilizar a imagem da lagarta transformada numa borboleta. Então, a lagarta, antes de ser transformada, vive uma realidade de lagarta, alimenta-se daquilo que é próprio, então ela tem as suas limitações e vive como um pau. Depois de um certo período de incubação, então ela entra num casulo, e aí uma vez incubada, dali sai uma nova criatura, totalmente transformada. É a mesma lagarta, mas agora numa nova roupagem, uma nova realidade. E transformada em borboleta, já não vive mais aquela realidade de lagarta, agora é a realidade da borboleta. Podemos aplicar esta analogia, esta comparação a esta realidade que nos espera. Você tem uma palavra muito importante de a gente alimentar e nutrir dentro de nós hoje, é a ressurreição e a esperança. A palavra cemitério quer dizer dormitório. Pode ser comparada também com uma hospedarias, um alojamento à beira do caminho. Então nós temos um viajante que está traçando a sua trajetória de caminhada, e lá pelas tantas é preciso parar para descansar. Quem sabe até pernoitar ali por uma noite e depois seguir a viagem. Imaginemos nosso cemitério com essa realidade de um dormitório. Ali estamos de maneira muito transitória e passageira, aguardando o momento em que fomos acordados para a segunda vinda de Jesus. O texto do Evangelho de hoje que nós acabamos de estudar fala justamente dessa realidade, da marca da vigilância. É preciso orar e vigiar sempre. Uma coisa é certa, um dia a gente vai morrer. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, nós estamos aqui para cultuar não a morte. Nós cristãos cultuamos a vida. Como é bom viver esse dom preciosíssimo que Deus nos deu. E que bom seria, se vivêssemos cada instante, cada segundo de nossa vida como se fosse o último momento. Evidentemente faríamos só coisas boas. Fazer coisas ruins para quê? De nada levaremos desta vida, mas deixaremos os
bons valores, os bons costumes, os bons exemplos de superação, para que outros que vêm depois de nós possam imitar. A primeira leitura de hoje, do livro de Jó. Jó tem uma reflexão muito bonita, acerca do sentido da vida e da morte. Ele fala: nu eu vim a este mundo, nu eu voltei para Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. E hoje nós vemos, esse trechinho que nós acabamos de escutar. Ele diz: depois que tiverem destruído esta minha pele, a minha carne, eu verei a Deus, eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, não os olhos dos outros. Nós que aqui estamos, nós temos imagem de Deus. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi Deus. Acredito que a visão de Deus seria tão impactante, tão fascinante, tão forte, que talvez a gente nem sobreviveria. Mas quando morrermos, aí já não precisaremos mais de imagens de Deus, porque a nossa fé diz: vamos contemplar o Senhor face a face, tal como Ele é no céu. Então essa é a realidade que nos aguarda. A segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo gosta de apresentar nesta carta Jesus como sendo o novo Adão. Ele fala da realidade do velho homem, da velha criatura, aquela que por desobediência introduziu o mal e o pecado no mundo. E o preço do pecado é a morte, mas nós não fomos criados para a morte. E aí Paulo diz: Cristo é o novo Adão, morrendo destruiu a morte. Jesus fala do último inimigo, Paulo fala do último inimigo a ser destruído, e esse inimigo a ser destruído foi a morte, com a ressurreição de Jesus após passar pela cruz. Então Cristo fez a experiência da morte, fez a experiência da sepultura, mas ressuscitou. Então é isso que dá sentido à nossa fé e à nossa existência. E aí no texto do Evangelho, Jesus lança um convite belíssimo aos discípulos dele de outrora e a cada um de nós hoje. Jesus diz: que vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Sejam como os convidados, que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, como os empregados, melhor dizendo, esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem a porta assim que ele chegar. Pode ser que chegue de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, e aí o texto diz, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Será que nós estamos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas? Porque o texto termina falando: no momento em que menos esperarmos, o Filho do Homem virá. Por isso é importante a marca da vigilância. E nós estamos aqui, através dessa celebração da palavra, da Eucaristia, celebramos devotamente Santa Rede Virgens, ela que fez a experiência do ressuscitado na vida dela, ela que alcançou a glória dos altares, depois de uma vida exemplar, de dedicação à família, de luta pela sobrevivência, de cuidado com os mais pobres. Então hoje iniciamos mais uma novena perpétua em honra de Santa Edviges, primeiro dia. Possamos nós perseverar nas 9 semanas que virão, para que ao término desse ciclo possamos alcançar as graças que tanto esperamos. Nós não somos proibidos de pedir, e nesse dia de finados a gente pede a graça, a misericórdia do Senhor, que sejamos fiéis à palavra do Evangelho, que possamos cumprir e realizar na nossa vida aquilo que é a vontade do Senhor. Será que de fato nós acreditamos na vida eterna? Como que estamos nutrindo em nós a fé, a esperança e a caridade? Diz São João da Cruz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E se amanhã for o nosso último dia, nós seremos julgados pelo amor. Será que temos praticado esse amor para com as pessoas, sobretudo os mais pobres, os mais humildes, os
que mais necessitam de ajuda, que o Senhor bondoso possa nos inspirar palavras e ações para que, fiéis ao discipulado de Jesus, possamos contemplar na nossa vida a face misericordiosa de Deus. Que esse dia de hoje seja de muita reflexão para nós sobre o sentido profundo da vida. Da morte não tem como escapar. Então, que esta realidade, ao nos encontrar, nos encontre com o coração preparado, com os talentos que o Senhor nos deu sendo multiplicados. Não sejamos nós como aquele que covardemente enterrou o talento, sabia que o Senhor era um Senhor duro, cruel, mas sejamos nós multiplicadores desses talentos. O Senhor espera de nós atitudes boas, que brotem da sinceridade do nosso coração. Que Deus nos ilumine e nos proteja, que Ele acolha lá no céu nossos entes queridos já falecidos, tantos pais, avós, os nossos antepassados, aqueles que na simplicidade, na fidelidade, tiveram uma fé tão bonita, transmitiram esta fé até nós, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas que foram semeadas no nosso coração. Que Deus nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre.